Fala, galerinha, tudo bem? Então, estou aqui para falar com vocês o seguinte. Além de todas aquelas fórmulas que você está vendo aqui em cima, né, em cima dessa seção, né, as fórmulas que eu coloquei, porque são fórmulas padrão, fórmulas que a gente já usa há muito tempo, acho que vai ficar cansativo se a gente ficar discutindo sobre elas, acho que é importante a gente entender como aplicá-las, né? Nos exercícios a gente vai ver isso. Então, eu vou usar essas relações para falar de arco duplo e arco metade, ok? Beleza? Então, anotem as formulinhas que estão aqui em cima, façam lá o seu caderninho bonitinho e vamos usá-las inicialmente como fonte de consulta, tá bom? Se você quiser saber de onde vêm essas fórmulas, assiste o videozinho que eu vou botar aqui embaixo com as demonstrações. Como eu acho que essas demonstrações não são muito pertinentes, nem muito úteis, né? Quem quiser ver, vai lá ver, né? Nós temos a colaboração de um colega, professor, que fez essas demonstrações numa animaçãozinha, eu achei legal, e estou colocando para vocês aí o videozinho, tá bom? Então, se quiser saber de onde vêm as fórmulas, aqui embaixo. As fórmulas estão aqui em cima. E agora vamos falar de arco duplo e arco metade. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu ver. Aqui, achei. Compartilhando com vocês a minha telicha. Tudo bem? Beleza? Então, ao que tudo indica, vocês estão vendo aí o meu quadro, né? Ele já está pré-formatado. Reparem que as fórmulas já estão disponíveis, de certa forma, para o arco duplo. Então, quando a gente fala em arco duplo, eu tenho o ângulo mais ele mesmo, né? Não tem o seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B. E se o A for igual ao B? Vai ser A mais A, que é 2A. Então, qual é o seno de 2A? 2 seno A, cosseno A. Qual é o cosseno de 2A? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de A. Qual é a tangente de 2A? 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Por quê? Por quê? Aí agora que vem a grande sacada, né? Por quê? Porque, pessoal, se eu falar em seno de A mais B, é seno A cosseno B, seno B cosseno A. E se o A for igual ao B? Vai ficar seno A cosseno A mais seno A cosseno A, que é 2 seno A cosseno A. Simples assim. É só botar o A igual ao B, né? O que seria o cosseno de 2A? Seria cosseno A, menos seno A, seno A. Por quê? Quanto é que é o cosseno de A mais B? Cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Se o A for igual a B, fica cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado, e seno vezes seno, que é seno ao quadrado. E a tangente de A mais B, pessoal? Tangente de A mais A. Se o A for igual ao B, vai ficar tangente A, tangente B, que é o próprio tangente A, né? Sobre 1 menos tangente A, tangente B, que aí troca o B por A. Então, tangente de A mais A, né? Aquela história, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tá bom? Ah, Igor, quando é que a gente usa essas relações? A gente usa essas relações, pessoal, quando a gente, por exemplo, quer saber um determinado seno, cosseno ou tangente de um ângulo onde eu conheça as informações da metade desse ângulo. Por exemplo, assim, ó, fica mais fácil se a gente pensar num problema. Vamos supor que eu não soubesse ou que eu tivesse esquecido o seno de 60, por exemplo, que é um arco notável, não posso esquecer, mas vamos supor que eu tivesse esquecido o seno de 60. Ah, então eu esqueci o seno de 60? Tá bom. Mas eu lembro o seno de 30. Eu lembro o cosseno de 30, que é metade de 60. Então, como é que ficaria? Seno de 60 é o seno de 2 vezes 30. 2 vezes 30 não é 60? Então, seria 2A. O 30 está fazendo papel de A. Então, qual é o seno de 2A? 2
seno A, cosseno A. Só que aqui seria o seno de 30 e aqui o cosseno de 30. Então, ficaria, no lugar do A, 30 graus. Qual é o seno de 30? 1/2. Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, 2 vezes 1/2 é 1. 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Pronto. Serve para você descobrir o seno, o cosseno e a tangente de um arco duplo, de um arco que mede o dobro daquele que você conhece. Tá bom? Beleza? Mas e a história do arco metade? A história do arco metade é o seguinte, galera. Vou apagar aqui. Vamos supor que eu perguntasse, ao invés de perguntar o seno de 30, eu perguntasse o seno de 15. Né? Ao invés de perguntar o seno de 60, melhor, perguntasse o seno de 15. Caramba, 15 é a metade de 30. Eu conheço o de 30. Então é só pegar o de 30 e dividir por 2? Não. Não é. Tá? Vamos lá. Lembrando da relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Disso aqui, galera, eu tiro duas coisas. Eu posso tirar o valor do seno ao quadrado e eu posso tirar o valor do cosseno ao quadrado. Analogamente, né? Seria 1, joga o cosseno para o outro lado, menos cosseno ao quadrado. Ou 1 menos seno ao quadrado. Tá bom? Aí, Igor, por quê? Porque a partir dessa relação do cosseno, eu vou fazer duas coisas. Uma, duas. Eu vou substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado, que é 1 menos seno ao quadrado, menos o seno ao quadrado da fórmula. Né? Isso daqui, ó, é o cosseno ao quadrado. 1 menos seno é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado. Beleza? Então, quanto seria 2 seno ao quadrado? De A. Seria igual a 1, joga o cosseno para cá, menos cosseno de 2A. Passa esse 2 dividindo. Ó, acompanha comigo aí para não se perder. Vou pegar a borrachinha aqui. Tira esse 2 daqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai passar dividindo. Tira esse quadrado daqui. O que vai acontecer com ele? Vai virar raiz quadrada do outro lado. Vai ter um mais ou menos por causa da raiz, por causa do seno. Primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo. Tá bom? Agora, no terceiro e quarto, o seno é negativo. Ah, Igor, então o seno de um determinado ângulo é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno do dobro desse ângulo sobre 2? É. Isso aí. A gente costuma mostrar isso de outra forma. A gente costuma escrever assim, ó. Chamar o 2A de x, então o A vai ser x sobre 2. Então ficaria assim, ó, seno de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno x, tudo isso sobre 2. Por exemplo, Igor, quanto é o seno de 15? 15 está no primeiro quadrante, não é mais. Raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, sobre 2. Vamos lá. E se eu tivesse feito o contrário? Cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado. Só que seno ao quadrado está aqui em cima. Ó. Seno ao quadrado. É 1 menos cosseno ao quadrado. Com esse menos aqui da frente, acompanha aí, ó, esse menos aqui da frente,
menos 1 e menos da fórmula com menos do cosseno ficaria mais cosseno ao quadrado de A. Então, de novo, a mesma história, né? Cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 2 cosseno ao quadrado de A, menos 1. Então, vamos isolar o cosseno ao quadrado. Joga o menos 1 para o outro lado, vai virar mais 1. Então, fica 2 cosseno ao quadrado de A igual a 1. Paga aqui. 1 menos cosseno de 2A. Ah, Igor, você errou os sinais. Não, eu inverti só, tá bom? Só inverti. Joguei o 1 para o outro lado, ficaria mais 1. Tá? Beleza? Só inverti aí. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de A é igual a 1 mais cosseno de 2A sobre 2. Tira esse quadrado que está aqui. Minha borrachinha. Tira esse quadrado que está aqui. Vai virar mais ou menos raiz quadrada disso aqui. Substitui, então, o A por x sobre 2. Vai ficar cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno x sobre 2. Aí. Tá bom? Beleza, galera? Ah, Igor, e a tangente? Eu não gosto muito de falar de tangente não, porque não cai. Nunca vi cair arco metade de tangente. Mas a tangente, pessoal, nada mais é do que tangente de x sobre 2, ela é o seno de x sobre 2. Tangente não é seno sobre cosseno? Sobre cosseno de x sobre 2. Então, eu vou pegar a fórmula do seno e vou dividir pela fórmula do cosseno. Como as duas estão sobre 2, os denominadores cortam, né? Então, fica só o numerador. Mais ou menos, dependendo do quadrante, 1 menos cosseno de 2A sobre 1 mais cosseno de 2A. Chama logo de x, né? Já que eu estou botando x sobre 2 ali. Está em função de x. Não dá rolo. X. Aí. Então, ó. Arco duplo do seno, arco duplo do cosseno, arco duplo da tangente, arco metade do seno, arco metade do cosseno, arco metade da tangente. Vou fazer uns exercícios com vocês para servirem de modelo e base para a gente construir a nossa famosa listinha, né? Foi dado nas sugestões aí para a minha aula, fazer sempre exemplos, e eu gostei. Eu vou fazer, na realidade, alguns exercícios resolvidos, tá bom? Tamo junto? Então, aguardem os exercícios resolvidos e depois partam para a listinha. Valeu, galera. Beijo. Tchau.